Bom, gente, continuando, a questão número 3 tem aí um quadrinho, né, para vocês olharem. Tá falando assim: poxa, como estou fora de forma, tá barrigudinho, né, Garfield? Só uma coisa a fazer: se não pode perder as banhas, amarre-as. Primeiro que a gordura da região abdominal, ela é levada muito em consideração hoje em dia, porque ela é um indicativo de risco, indicativo de que a pessoa possa vir a ter problemas cardiovasculares. Então tem que ter muito cuidado com essa gordura na região abdominal. Aí tá falando, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como. Então, um fator de risco. A pessoa está gordinha, muito excesso de gordura ali na região abdominal. Quer dizer que ela está obesa. Se ela está obesa, ela está acima do peso, o que isso pode ter como consequência? Anemia, beriberi e escorbuto são carências nutricionais, são doenças por carências nutricionais. No caso da anemia, por exemplo, existem vários tipos de anemia, mas a anemia mais comum é deficiência de ferro. No caso do beriberi, é deficiência de vitamina B1. Vitamina B1 geralmente se adquire legumes verdes, tem no ovo, peixe, carne vermelha, principalmente a carne de porco. Então, beriberi é deficiência no organismo de vitamina B1, que aí a pessoa pode ter problemas no caso de... Pode ter uma paralisia dos membros, principalmente os inferiores. Pode acontecer da pessoa ter problemas circulatórios também. Então, são algumas coisas que podem acontecer. O escorbuto, que é a deficiência da vitamina C. No caso da vitamina C, a vitamina C é importante porque ela ajuda um pouco na produção dos glóbulos brancos e a vitamina C ajuda também, por exemplo, a formação dessa parte da região da mucosa aqui bucal, nessa parte de dentro da boca, ajuda a formar esse tecido. Por isso que o escorbuto, uma característica, vai aparecendo feridas e a pessoa depois vai perdendo os dentes, né? Como se fosse apodrecendo essa região de dentro da boca. É uma das características. E essas feridas, claro, com o passar do tempo vão se espalhando pelo corpo. Outra doença que apareceu, a diabetes. A diabetes é a deficiência do pâncreas em produzir insulina. Se não produz a insulina, não retira o excesso de açúcar do sangue. Fica com excesso de açúcar no sangue e esse excesso de açúcar atrapalha, por exemplo, o processo de coagulação do sangue, a cicatrização de ferimentos, pode dar problema na visão também. E a fenilcetonúria já é uma doença genética. É quando o fígado da pessoa não produz uma enzima que é usada no organismo para transformar para metabolizar, nós falamos, um determinado aminoácido, que é chamado de fenilalanina. Quando a pessoa, é doença genética, a pessoa já nasce com isso. Durante a gravidez não tem problema nenhum, porque é a mãe que vai passar essa enzima para a criança, na realidade que vai metabolizar o que precisar, né? Depois, geralmente entre 3, 6 meses, até os 6 meses é que essa doença acaba sendo descoberta. Aí, como a criança não consegue metabolizar, né, esse aminoácido, essa fenilalanina vai se acumulando no organismo. E aí pode causar lesões no cérebro da pessoa. A pessoa vai ter problemas mentais. Além de problemas mentais, vão ter sérias sequelas. Pode ter como consequência a microcefalia, entre outras características. Então, essa é genética. Agora, a obesidade, anemia, a pessoa está com deficiência de vitamina. Beriberi, deficiência também. Escorbuto também. A fenilcetonúria já é genético. Aí você pensa, diabetes, será? O excesso de gordura, uma pessoa geralmente quando ela está com excesso de peso, não pode ser uma predisposição para desenvolver a diabetes? Pensem um pouquinho para vocês poderem responder, tá bom? A questão número 4 está falando da rubéola. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita.
Devido a campanhas de vacinação específicas nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. A partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Aí está pedindo, considerando a preocupação com a ocorrência dessa síndrome da rubéola congênita. Rubéola congênita é a mãe passa para a criança, né? As campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens. Por que que isso acontece? Gente, a mulher, se ela está grávida, se ela passar para a criança o vírus da rubéola, é muito perigoso. Dá má formação da criança. A criança pode nascer morta ou pode nascer com uma microcefalia, pode não desenvolver o cérebro, pode ter consequências graves. Então, é extremamente preocupante uma mulher grávida com rubéola. Se a mulher está tendo todos os cuidados, né, tudo certinho, o homem, para que vacinar o homem? A rubéola se pega através da saliva. Então, essas gotículas de saliva, secreções que vão saindo, vão passar para outra pessoa. Quando passa para outra pessoa, o que vai acontecer? Vai contaminar outra pessoa. Então, se o homem que está ali com a mulher, se ele ficar contaminado, tem uma grande chance dele passar o vírus para a mulher. Por isso, a preocupação hoje em dia é de também vacinar os homens e não só as mulheres. Por quê? Porque o homem pode transmitir essa doença para a mulher. E se ela estiver grávida, é claro, aí vai ser perigoso, né? Aí fala as alternativas aí, vocês vão ler com atenção, tá bom? A número 5. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra doenças como a febre amarela e a gripe, por exemplo, usar soro. O que o soro tem a ver? Soro é picada de cobra, né? Que aí já tem os anticorpos lá para ser injetado na pessoa. Um exemplo, a picada de cobra. Consumo de vitamina C. A vitamina C não vai combater o vírus. Ela ajuda um pouquinho na imunidade, aumentando a produção de anticorpos no corpo. O uso de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é quando você está com alguma parte do corpo que tem uma inflamação, e aí você vai tomar um anti-inflamatório, não tem nada a ver com gripe, com febre amarela, você tomar um anti-inflamatório. A vacinação. Existe vacina contra a febre amarela? Existe vacina contra a gripe? Sim. Então, a vacina, você injeta um pedaço do vírus atenuado, enfraquecido no seu organismo, e o seu organismo vai produzir anticorpos. Lembra que o soro é para cura, picada de cobra, tem que ser na hora. Vacina é para a prevenção. Vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos necessários, que vão ficar armazenados na memória imunológica do seu corpo. Se um dia você pegar aquele vírus, você já combate direto e não desenvolve a doença. Uso de antibiótico? Não. Antibiótico serve para destruir bactéria, porque bactéria é unicelular, bactéria tem célula, vírus não tem célula, então o antibiótico não tem ação sobre o vírus. O vírus é formado pela cápsula de proteína e o material genético, certo? A questão número 6. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no combate Está falando aqui sobre doença transmitida por inseto. Então, o inseto vai transmitir a doença. Esquistossomose, ela é chamada também de barriga d'água. É aquela que tem o caramujo dentro da água. O caramujo vai liberar uma larvinha na água. Essa larvinha, se a pessoa for nadar lá nessa água, a larvinha, ela penetra através da pele da pessoa, causa uma certa coceira ali, cai na corrente sanguínea e vai para o sistema linfático. Aí ocorre a formação, o acúmulo de linfa, que vai ter o inchaço da região abdominal. É um dos sintomas. Então, aqui é o caramujo. O caramujo não é inseto.
Então, essa doença será? A letra B, leptospirose é bactéria que está no organismo de alguns animais, por exemplo, pode estar de cachorro, mais comum é o rato, e essa bactéria é eliminada, por exemplo, na urina do rato. Se essa urina, a pessoa entrar em contato com essa urina, de repente veio, choveu, aí essa urina foi parar dentro de um reservatório de água, olha para você ver, ou dentro de um rio. A pessoa foi lá e tomou essa água, aí ingeriu água contaminada com a urina, que tem a bactéria, aí ela vai desenvolver essa doença. Tem alguma coisa a ver com inseto? Rato. Rato é inseto? Pelo amor de Deus, né, gente? A leishmaniose é transmitida por um mosquito, pela fêmea do mosquito, popularmente ele é chamado de mosquito palha, ou então ele é chamado de birigui. É um protozoário que causa essa doença. O mosquito, ao picar a pessoa, transmite a leishmania, que é um protozoário que cai na corrente sanguínea da pessoa e ela vai desenvolver, por exemplo, úlceras na pele, né? Começa às vezes na boca, região do nariz e vai se espalhando pelo corpo. Úlceras são feridas que vão aparecendo. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito palha ou birigui. Nome científico, aí aqui é Lutzmania, tá? Lutzomia, nome complicadinho, mas a gente usa mais mosquito palha ou birigui. Hanseníase já é quando a pessoa adquire a bactéria. A hanseníase é Mycobacterium leprae, matéria de segundo ano. Então, a pessoa, através de gotículas de saliva, eu estou contaminada, as gotículas de saliva saem, ao entrar em contato com a outra pessoa, vai contaminar a outra pessoa. Vai pensando, a doença, o enunciado está falando que serve para combater uma doença transmitida por inseto. A letra E, AIDS. AIDS não é transmitida por picada de inseto. O pernilongo picou, ele não vai transmitir, a quantidade de sangue é insuficiente. Outra coisa que eles acham que existe algum componente no organismo do pernilongo que de repente possa fazer com que esse vírus morra. Está em estudo ainda, em pesquisa, a gente não sabe afirmar o final disso, né? Como que vai ser isso? Se realmente tem, que substância é essa, se é verdadeiro. Mas AIDS, doença sexualmente transmissível. É sangue com sangue, né? A esperma com secreção vaginal, um está contaminado, vai passar para o outro. Sangue está contaminado, vou pegar a seringa lá, ele espetou, está contaminado, eu vou espetar aqui também, né? Será? Então, vocês vão pensar um pouquinho. Essas questões, então, dessa semana, a gente foi comentando, assim, um pouquinho de cada questão, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. Aí, depois, é que a gente vai entrar em outros conteúdos. Ainda vai falar mais um pouquinho de doenças, né, na próxima semana. Depois, aos pouquinhos, nós vamos falando do corpo humano, acrescentando mais um pouquinho de conteúdo. Tá bom? Espero que vocês consigam resolver as questões. Não esqueçam de responder o formulário. Não precisa me mandar foto, só responder o formulário que foi enviado para o grupo de vocês. Fiquem com Deus.